Olá pessoal, tudo bom? Então estamos dando continuidade aqui ao vídeo anterior, né, onde eu expliquei para vocês sobre os anti-inflamatórios e tudo mais. Agora eu vou pegar a correção das últimas atividades que a gente fez. Vou pedir desculpa se tiver ruído aí no fundo, porque tô na sala com o meu filhinho, só eu e ele, né? Meu esposo tá trabalhando normal nessa quarentena. E ele não tá indo pra escolinha, então é esse processo aí. Mas vamos lá, se tiver alguma interrupção, peço desculpas. Bom, a primeira questão da atividade fala o seguinte: você está no estágio no Hospital X e, ao observar o prontuário do paciente que é vítima de trauma, percebe que está prescrito Tramal 100 mg EV se necessário. Responda com X as respostas corretas, lembrando que pode ter mais de uma resposta correta. Então vamos lá. Se o paciente não sentir dor intensa, letra A. Se o paciente não sentir dor intensa, o medicamento não precisa ser administrado. Então, a letra A está correta, tá? De cara a gente já observa. Por quê? Porque Tramal é um opioide, certo? Como o Tramal é um opioide, ele vai ser indicado para dores intensas, porque ele é um medicamento mais potente e essa é a indicação do Tramal. Então, letra A está correta, então a gente já marca que a letra A está correta. Letra B, o medicamento vem pronto para uso, por isso pode ser administrado direto na via venosa. Errado. Jamais, pelo amor de Deus. Sempre lembrem que Tramal é uma medicação que precisa ser diluída antes de ser administrado, tá? Então, geralmente, a diluição do Tramal é um soro de 100, soro fisiológico de 100 ml ou água para injeção o diluente, né, seria água destilada. O água destilada, o soro fisiológico, vai depender muito do protocolo da instituição, certo? Nunca direto, nunca. Então a gente sempre vai lembrar, 100 ml de soro para a ampola de Tramal, certo? Então letra B, incorreta, não marca. Letra C, o medicamento analgésico simples. Não, acabei de falar, a Tramal ele é um opioide, então eu não posso afirmar que é um analgésico simples, tá? Então também está errada, não marca. E letra D, o Tramal é indicado para dor intensa. Falei isso já, né? Algumas vezes aqui. Bom, partindo para a questão número 2. Esse mesmo paciente tem em sua prescrição morfina, dose decimal 2 ml. E aí eu pergunto, como preparar e como administrar esse medicamento? Bom, a morfina ela vai ser diluída, né? Então a gente vai utilizar a diluição de 8 ml de água destilada ou soro fisiológico, ou 10 ml de água destilada ou soro fisiológico, ou 8 ou 10, vai depender da instituição. Geralmente são 8 ml, mais os 2 ml da droga, então a gente usa a seringa de 10, faz essa dose decimal e administra, nesse caso dessa prescrição, só 2 ml da droga diluída, tá? Então, também você nunca pode administrar uma morfina endovenosa direto na veia, muito menos fazer essa ampola inteira, tá? Então, a gente não vai administrar essa ampola inteira em bolos, né, que a gente chama. Então, você vai diluir, depois de diluída, aí você só vai administrar conforme está na prescrição. Nesse caso, o exemplo é apenas 2 ml. A prescrição pede apenas 2 ml da dose já diluída, certo? Então, a gente tem que cuidar muito, porque às vezes acontece a gente estar no estágio, o aluno não lembra, né? A aluna não lembra disso aí e acaba administrando errado. Então, por isso que o professor tem que estar por perto para não permitir que isso aconteça. E também o aluno tem que estar atento a isso, né? Para evitar esse tipo de erro. Para que serve qual grupo? Bom, é o analgésico, o grupo, né? O analgésico opioide. E a função da morfina é combater essas dores intensas, né? Por ser um opioide, a gente já imagina que é para essas dores mais fortes, tá? Então, ele tem a função do alívio da dor, alívio imediato, muito eficaz. E tem uma outra observação que ele faz também um relaxamento, ele consegue fazer uma vasodilatação. Então, a morfina, além de ser muito utilizada em traumas, nesses casos de dores crônicas, essas dores intensas, ele também é utilizado no infarto. Ele alivia a dor do infarto e ainda promove um relaxamento, uma vasodilatação que melhora a circulação
no local onde está sendo acometido, né? O músculo. Bom, número 3. Ainda sobre o paciente citado na questão número 1, o mesmo tem em sua prescrição diclofenaco de sódio 75 miligramas injetável. Mamãe. Bora lá. Tive que parar aqui, tive que pausar para falar com o fofinho aqui. Bom, parei na número 3. Ainda sobre o paciente citado na questão número 1, o mesmo tem em sua prescrição diclofenaco de sódio 75 miligramas injetável. Fale qual a via. E aí pergunta, esse medicamento deve ser diluído? E qual grupo para que serve? Muitas perguntas, né? Uma só. Vamos lá. O mesmo tem em sua prescrição diclofenaco 75 ml injetável. Fale qual a via intramuscular. Se é injetável, a via vai ser intramuscular. Apenas diclofenaco injetável, apenas intramuscular, certo? Existem outras vias? Existe. Pode haver a via tópica ou oral, tá? Mas sendo injetável, apenas intramuscular. Bom, esse medicamento deve ser diluído? Não, tá? Nunca se dilui esse medicamento. Tô falando com os alunos. Qual o grupo e para que serve? Então, ele é um anti-inflamatório, não esteroidal, é um wine, tá? Ele serve para combater a inflamação, vários sintomas de inflamação, certo? Bom, qual a diferença entre... Desculpa, questão número 4. Aí eu pergunto, qual a diferença entre opioides e não opioides, né? Então, relembrando aqui, os opioides são medicamentos, são analgésicos, né, que deriva do ópio. Ele tem isso como uma das principais características a dependência química, porque ele traz uma sensação de alívio, de prazer muito grande, tá? E ele tem a sua atuação em dores intensas, então aquelas dores fortes e crônicas, como eu falei lá na primeira questão, ele tem uma eficácia muito boa. Então, os opioides, ele tem essa função, tá? De atuar nas dores intensas, certo? Os não opioides. Não opioides já são medicamentos mais simples, são analgésicos com ação, né, bem mais simples do que os opioides, porém utilizado em casos de dores de leve a moderado, tá? Então, se o paciente estiver com a dor intensa, a depender da dor, for um paciente oncológico que sente muita dor, então provavelmente o não opioide provavelmente não vai surtir um efeito muito bom, porque não vai ter uma eficácia muito boa para esse tipo de dor, tá? Então a principal diferença é essa. E acabou essa primeira atividade, certo? E agora a gente parte para a segunda atividade, que foi a primeira atividade que nós fizemos remota, né? Aquela que eu enviei por e-mail, que foi até um pouco polêmica, porque acho que teve uma questão que tinha uma pegadinha e todo mundo perguntava, professor, e agora? Eu falei, gente, vamos pensar aí como é que é essa resposta, tá? Então agora a gente já tá partindo para aquela outra atividade, que é a atividade remota que eu passei, que eu enviei por e-mail. E pegue a atividade para a gente poder corrigir, certo? Então vamos lá. Questão número 1. Você está no estágio do Hospital X, acompanhando um paciente vítima de trauma e com múltiplas fraturas. Esse paciente não possui doenças de base, mas apresenta um histórico de gastrite crônica. Falei muito sobre isso no vídeo anterior. Ao observar o prontuário do mesmo, você percebe que está prescrito diclofenaco de sódio 75 mg injetável na via EV, às 6 da manhã, diluído em 10 ml de água destilada. Uma grande pegadinha, né, gente? Errei aí super de propósito para que vocês pensassem qual fosse a resposta, né? Então, vamos discutir. Então, você está no estágio, pega o prontuário, e esse prontuário apresenta o paciente, né, com um trauma, múltiplas fraturas, o paciente não possui doenças de base, mas apresenta histórico de gastrite crônica. Ao observar o prontuário do mesmo, você percebe que está prescrito diclofenaco de sódio 75 mg injetável, porém na via EV. Daí já é errado, acabei de falar, né? Que se for injetável é apenas pela via intramuscular, só IM, tá? Nunca EV.
às 6 da manhã, poxa, já é um horário bem horrível, 6 da manhã, porque o paciente provavelmente vai estar acabando de acordar, receber uma furada nesse horário, bem ruim, vai estar em jejum também, apesar dele ser injetável, só que o paciente vai estar em jejum e a gente viu que o diclofenaco, ele é um AINE, ele é um anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal, ele bloqueia prostaglandinas, né? Bloqueia COX 1 e 2 e diminui ele acaba diminuindo a produção de muco, né? Do muco que faz a proteção gástrica. Então, como ele bloqueia a prostaglandina, o bloqueio da prostaglandina diminui a produção de muco gástrico, que é o que faz a proteção do estômago, e automaticamente você acaba observando que a longo prazo o paciente pode desenvolver a gastrite, ou se ele já tiver a gastrite, diclofenaco é totalmente contraindicado, porque vai piorar o caso dele, certo? Bom, na via V está super errado, 6 da manhã também é um horário super inadequado para fazer essa administração de um medicamento que pode ser feito às 8 da manhã se o paciente tivesse condição, só que ele nem tem condição para isso, certo? Diluído em 10 ml de água destilada. Bom, diclofenaco não se dilui, tá? Então a gente já começa a nossa discussão a partir daí. Primeiro, a dosagem está correta? Se vocês colocassem assim para mim, professora, essa questão está toda errada, eu já ia aceitar, tá? Porque eu ia ver que vocês já tinham observado que diclofenaco nesse caso não pode ser feito, certo? Então, o correto é nem pensar em administrar esse medicamento, porque está totalmente errado. Não é, a via está errada, a indicação também para um paciente com gastrite não é desse medicamento, tá? Então, a gente tem que ter esse feeling aí para a gente poder pensar, não, esse paciente não tem condição para essa medicação, tá? A gente não prescreve, a enfermagem não prescreve. Porém, a enfermagem não pode ser conivente com o erro, certo? Então, assim, observei que tá assim, não vai prescrever, beleza? Bom, a dosagem está correta? Teoricamente sim, né? Porque a apresentação ela vem em 75 miligramas. Bom, a letra B, a via de administração está totalmente errada, tá? Bom, continuando, né? Várias interrupções. Aí aqui na letra B, sobre a administração. Bora lá, outra interrupção. Letra B, via de administração totalmente errado, né? Errado nem pensar em ser endovenoso. Horário de aprazamento péssimo, 6 da manhã, acabei de falar também, né? Já discuti. Diluição não se dilui, diclofenaco intramuscular não é diluído. E é isso, tá? Então, se vocês colocassem pra mim, se vocês nem respondessem nenhuma dessas questões, já colocassem assim, errado. Porque o paciente tem gastrite, a via endovenosa, então a gente nem administra. Eu ia super aceitar, ia super amar esse olhar crítico de vocês, certo? Bom, então é um medicamento que não deve ser administrado. Se colocar assim, é um medicamento que não deve ser administrado, porque tá errado a prescrição, a gente não pode administrar dessa forma, eu aceito também, certo? Então, acho que a análise é basicamente essa aí. Bom, a questão número 2, a gente fala assim, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Letra A, a gente tem paracetamol, letra B, AS, letra C, dexametasona, letra D, betametasona, letra E, diclofenaco, letra F, hidrocortisona. Bom, aí aqui eu tenho, né, anti-inflamatório esteroidal, antitérmico analgésico, analgésico anticoagulante, anti-inflamatório esteroidal, anti-inflamatório não esteroidal. Então, bora lá. Paracetamol é antitérmico e analgésico. AS, ele também é antitérmico e ele é analgésico e anticoagulante, mas também pode ser utilizado como antitérmico, mas a principal função seria mesmo como analgésico e anticoagulante, tá? Dexametasona é um anti-inflamatório esteroidal, betametasona também é um anti-inflamatório esteroidal, diclofenaco, ele é um AINE, né? Ele é um anti-inflamatório não esteroidal e a hidrocortisona também é um esteroidal, um anti-inflamatório esteroidal, certo? Passar para número 3. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se o vídeo não estiver legal, podem passar para mim, tá?
Manda para mim pelo WhatsApp, professora, não deu para acompanhar, enfim, mas acho que dá para pausar, voltar. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse processo. Número 3, tem um caso, hein? Um caso clínico aqui pra gente analisar também. A última questão. Bora lá. Número 3, senhor OMP, 66 anos. Bora lá. Agora a gente acaba aqui. Bora lá, senhor OMP, 66 anos, com um histórico de hipertensão e diabetes descompensado. Os últimos exames apontaram para uma redução da função renal devido ao diabetes. Porque diabetes ele é um dos grandes causadores. Então, assim, uma das maiores complicações de diabetes é a insuficiência renal, tá? A insuficiência renal crônica. Isso a gente vai ver lá na disciplina de clínica médica no próximo módulo, certo? Mas eu quero que vocês observem aqui qual vai ser a relação que a gente vai fazer com a questão da medicação. Além das doenças de base, o mesmo apresenta hérnia de disco e escoliose e por esse motivo sente dores intensas na coluna. O senhor MP possui o hábito da automedicação. Sempre que este paciente apresenta dores, ele compra uma caixa de betametasona com 5 ampolas. Eu contei a história do meu pai, que ele fazia isso direto. Na época que eu fazia faculdade, eu não estava em casa para puxar a orelha. Direto ele fazia isso aí, tá? Tô aqui lendo, tô lembrando das histórias dele. E faz uso por 5 dias consecutivos. Diante do histórico apresentado, quais os potenciais riscos com o uso desse medicamento, né? Então, ontem a gente falou bastante sobre os anti-inflamatórios, falei também sobre os esteroidais e vamos lá. E aí a gente estava falando, né, da betametasona e o caso aí desse paciente que faz esse alto uso, lembrei do meu pai, né? Acho que na verdade eu fiz baseado nas histórias dele. Meu pai era diabético descompensado, tinha hipertensão também. Só que ele tinha exatamente isso aí que eu descrevi. Ele tinha escoliose, dores crônicas, assim, uma dor muito forte na coluna. E ele tinha essa mania, ele tinha esse costume de se automedicar, ia lá na farmácia, comprava uma caixinha de betametasona. E ele tomava essas 5 injeções aí. Depois falava que estava ótimo, me ligava para dizer que estava ótimo. Só que é o seguinte, a betametasona, né, lembra que ontem eu falei que os corticosteroides, né, os anti-inflamatórios esteroidais, eles têm uma atuação muito boa, né, na questão da inibição do processo inflamatório, ele é muito eficaz nesse processo, porém, existem os efeitos adversos que são efeitos bem desagradáveis e a longo prazo é muito prejudicial. Então, assim, existe o perigo do corticosteroide num prazo mais prolongado, tá? E quando a gente fala de um paciente que tem histórico de hipertensão e diabetes, então assim, isso é muito pior, isso é muito mais grave. E o cuidado tem que ser um cuidado dobrado, certo? Por quê? Porque no caso, né, da betametasona, que é o que está no caso clínico, é um medicamento que faz retenção. É um medicamento que aumenta a absorção do sódio e automaticamente, quando ele aumenta a absorção do sódio, ele também aumenta o volume de líquido que está circulando no corpo. E quando a gente fala de aumento do volume de líquido, então a gente relaciona também com o aumento da pressão arterial. Então pode acontecer isso aí, tá? Além disso, um paciente como esse, que já está apresentando a diminuição da função renal, só essa parte que eu menti, meu pai não tinha problema renal. Mas se for um paciente que já tem já está começando a apresentar um problema na sua função renal, e aí você sobrecarrega, né, esse organismo, porque está absorvendo mais sódio, está acumulando mais líquido, isso para a função renal é um veneno, é um perigo. Então, betametasona em caso de paciente que tem hipertensão, diabetes e insuficiência renal, está iniciando esse processo de insuficiência renal, a betametasona com uso, né, mais prolongado, ela vai fazer o quê? Ela vai
antecipar, né, a paralisação dos rins, e aí vai ser muito pior, porque o paciente vai desenvolver essa insuficiência renal de uma forma mais rápida e totalmente prejudicial, certo? Então, esse é mole. E aí os principais riscos que a gente tem, né, pelo uso de betazona em caso de pacientes como esses, é basicamente o que eu já falei. Então, é um paciente que tem doenças crônicas, então vai aumentar a absorção de sódio, você vai ter um acúmulo maior de líquido, então vai prejudicar também a pressão. Se for um paciente, nesse caso, né, já tem hipertensão, diabetes e começando a ter um problema renal, a gente pode pensar também que o uso prolongado pode até desencadear, não ele sozinho, mas com o histórico mesmo do paciente associado a esses usos inadequados de medicamento, também pode desencadear uma insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque acumula muito líquido, né? O corpo já está tendo essa dificuldade de eliminar, porque o rim já está começando a ficar insuficiente, vai começar a sobrecarregar o coração, então pode ser que ele faça também uma insuficiência cardíaca congestiva, certo? E aí, acontecendo isso, além desse risco, né, que a gente tem, da insuficiência renal crônica, da insuficiência cardíaca, vai ter também vai elevar também os níveis glicêmicos, o paciente pode ter picos hiperglicêmicos também, e basicamente isso para o histórico desse paciente, tá? Inchaço também, só que voltado para esse histórico, vai ser basicamente isso aí. O inchaço ele vai acontecer pelo acúmulo de líquido, um paciente hipertenso e que já está tendo problema na função renal, certo? E essa foi a última questão, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo, devo lançar em um outro momento, já com outros assuntos, certo? E com outras atividades também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha amenizado aí algumas dúvidas que vocês me relataram anteriormente. Até que vai despedir, eu sou interrompida, tá vendo, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha amenizado aí essas dúvidas. Muitos me relataram aí com relação a essas dúvidas, né? Principalmente a questão número 1. E se ficou legal, mandem pra mim pelo WhatsApp, tá? Que aí a gente vai mantendo esse formato. Se tiver qualquer sugestão também. E para agora, para esse primeiro momento, vai ser esse o teste, para até 21, certo? Beijo para vocês, saudades, estudem quando puderem, não se cobrem, não se pressionem, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, sempre que sair, usem máscaras, usem álcool em gel, quando voltar, todo aquele protocolo, tirar aquela roupa suja, tomar um banho, lavar bem as mãos e só sair se precisar, tá? Quem tiver idoso em casa, cuidado mais do que dobrado. A gente vai vencer essa daí. Um cheiro para vocês e fiquem com Deus.